Boa noite, irmãos. Boa noite a você que está em casa também. Vamos para a mensagem dessa noite, né? Nós já falamos hoje, o pastor Neil teve um probleminha, não conseguiu vir, mas nós estamos aqui. Então vamos lá. Nós não daremos continuidade a Atos hoje, vamos para Lucas, tá, irmãos? Não conseguiremos dar continuidade ao texto, vou deixar para o pastor Neil, pastor Viana, que já estão na sequência aí dessa série. Então, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Texto muito conhecido por nós, mas que tem grandes ensinamentos para a nossa vida. Lucas 24, a partir do verso 13. Achamos? Então, vamos ler. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não o viram. E eles lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e eles desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Até aqui vamos orar. Deus Santo, nós te louvamos por mais uma oportunidade como essa, ó Deus, onde estamos reunidos em Teu nome, a fim de aprendermos mais sobre Ti, ó Deus. Clamamos que o Senhor, de forma graciosa, por meio do Espírito, possa falar aos nossos corações, ó Deus, e nos ensinar assim a viver para a Tua glória. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a ideia hoje é pensar sobre crises de fé. E eu já queria começar dizendo que crise de fé é algo que acontece com todo crente. Nunca ache que é algo que acontece só com você. É provável que em algum momento da sua vida, ou você já passou por uma crise de fé, ou você vai passar por uma crise de fé. Talvez com mais frequência do que você queria, outros com menos, mas é certo que em algum momento da sua vida você vai passar por algum tipo de crise de fé. E esse texto, me parece, está falando um pouco disso. Então, qual é a minha intenção hoje à noite? Primeiro, eu vou mostrar aqui 3 sintomas, a partir desse texto, que nos ajudam a perceber quando nós estamos
entrando numa crise de fé ou quando de fato a crise de fé já se instaurou em nossas vidas. E depois, por fim, eu quero falar um pouco, os irmãos, como é que a gente lida com a crise de fé, uma vez que ela já está instaurada. Então, a primeira coisa, o primeiro sintoma que a gente pode reconhecer que nós estamos entrando numa crise de fé, está nos versos de 13 a 16. Leia comigo novamente. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. O primeiro sinal de que alguém está entrando numa crise de fé, ou que já está numa crise de fé, é que parece, irmãos, nós temos a impressão de que as respostas que um dia nos atraíram, as promessas que nos atraíram ao Evangelho, parece que elas deixam de fazer sentido. Quando você e eu, nós fomos atraídos por Cristo, o que nos levou a ser atraído por Ele? O conhecimento de quem é Deus, o conhecimento da obra de Jesus, as promessas que Ele nos fez de que transformaria a nossa vida, nos daria paz nele, nos daria um novo lar. Isso tudo fez com que a gente se unisse a Ele, uma vez que o Seu Espírito abriu o nosso coração e fez com que a gente ficasse junto dEle. Mas quando nós entramos em uma crise de fé, essas mesmas respostas que nos atraíram um dia para Jesus, parece que elas deixam de fazer sentido. Então, a teologia, as aulas, as pregações, a gente começa a ter dificuldade em associar tudo isso com o nosso dia a dia, com a vida real. Então, a gente ouve, a gente lê, mas a gente não sabe bem como a gente conecta isso com as coisas que estão acontecendo de fato na nossa vida. Um exemplo disso é que, se os irmãos se lembram, acho que foi ano passado, a gente teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Em que aquelas chuvas devastaram grande parte do Rio Grande do Sul, bastante gente perdeu familiar, amigo, animais de estimação, bens, aquele monte de coisa aconteceu. E aí eu fiquei tentando conectar as coisas, né? Não sei se você já percebeu que quando você vai em um comércio ou na casa de algumas pessoas, sempre tem uma Bíblia aberta ali em Salmos 91. É normal você ver isso, né? É um Salmos maravilhoso, ele fala justamente dessa proteção que a gente tem em Deus, dessa segurança que a gente pode ter nele. Se você for lá comigo, os versos de 1 a 5, ó, ele diz assim, Salmos 91, de 1 a 5. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. As suas verdades será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Esse é um salmo maravilhoso, é um salmo tranquilizador, mas eu fiquei pensando, como que a gente explica um salmo como esse para quem passou por uma tragédia tão grande quanto o pessoal lá do Rio Grande do Sul? Como é que a gente explica isso? Porque o fato é, nós acreditamos na palavra do Senhor, nós dizemos que nós somos discípulos, mas nós dizemos que nós servimos ao Senhor, mas o que adianta tudo isso quando a gente está diante da tragédia? Quando a gente perde o emprego, ou quando o médico dá aquela notícia péssima para a gente, ou quando o casamento termina, o que adianta a gente saber que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará? O que adianta crer nisso e saber nisso quando tudo começa a dar errado? A crise de fé, ela começa a se instaurar em nossas vidas, irmãos, quando a gente começa a ter dificuldade de pegar as Escrituras, pegar o conhecimento que nós temos de Deus e aplicar na nossa vida. Quando isso acontece, a crise de fé começa a se instaurar. Um exemplo disso, todos nós aqui conhecemos alguém que deseja ter filhos, algum casal, e que tem dificuldade para ter filho, né? E aí a gente conhece outros que não querem ter filho e tem um montão. Aí conhece outros que não querem, abortam. E aí quando a gente
conversa com essas pessoas que querem ter filhos e não conseguem, né? A gente fala, mas o que você tem feito? Poxa, eu já investi meu dinheiro todo aqui em tratamento, eu tenho orado, eu tenho chamado meus amigos para orar junto, e essa pessoa está insistindo naquilo, até que chega um dia que o médico fala, de fato, é melhor desistir, não vai acontecer. E aí, quando essas respostas não vêm, quando os planos que você fez, eles não são atendidos por Deus, você começa a entrar nessa crise de fé. Toda essa introdução, irmãos, para falar que me parece que é isso que está acontecendo com esses homens aqui no caminho de Emaús. Porque parece que é essa a experiência que eles têm. Porque quando eles são atraídos para Jesus, eles têm uma expectativa. Eles criam toda uma expectativa a respeito de Jesus, de que ele é o Messias. Mas o que eles estavam esperando desse Messias? Primeiro, eles achavam que Jesus viria, que o Messias viria, como o libertador para tirar o povo das mãos do Império Romano. Talvez eles achassem também que Jesus, o Messias, viria para restituir a glória de Israel, a glória do primeiro templo, para restituir o trono de Salomão e de Davi. Mas aí eles começam a ver que os 3 anos de ministério de Jesus, parece que Jesus não está muito interessado em fazer isso. E aí eles começam a olhar aquilo, você vê, Jesus não está peitando ali o Império Romano, Jesus não está pegando em armas, ele não está fazendo isso, até que um dia ele morre. E agora esses homens, eles estão voltando para Emaús com isso na cabeça, de que eles criaram toda uma expectativa acerca do Messias, eles criaram toda uma ideia do que o Messias faria, mas ele morreu. E aí, porque eles não têm ali as suas expectativas sanadas, as suas expectativas não acontecem, o que acontece é a crise de fé, ela se aprofunda aqui. Então, a primeira coisa que pode te mostrar que se você está entrando numa crise de fé, ou se você já está nela, é que parece que as promessas que te foram feitas um dia, elas não fazem mais sentido, você não consegue mais conectar ela com o seu dia a dia. Você olha e fala, eu sei quem é Deus, eu sei o poder dele, eu sei o que ele pode fazer, eu o conheço, mas eu não sei como conectar isso tudo com a realidade minha, que é de dor, de tristeza e de alguma outra coisa. A outra coisa, outro sinal de que você pode estar entrando nessa crise de fé, está no verso 17 a 21. E eles lhe disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, Jesus falando, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então, o segundo sinal, um sintoma de alguém que está entrando em crise de fé, é que ele começa a se sentir sozinho, e pior do que isso, ele acha que as pessoas estão alheias à dor deles. Parece que é isso que faz com que esses homens, aqui no caminho de Emaús, eles fiquem ofendidos com Jesus. Eles não reconhecem, eles não sabem que é Jesus que está ali, eles estão vendo um homem comum, Deus de forma milagrosa impede com que eles reconheçam que é Jesus que está ali. Então eles ficam extremamente ofendidos quando Jesus pergunta, por que vocês estão tristes aí? A resposta dele, você não está sabendo o que está acontecendo? Você não ficou sabendo o que aconteceu lá em Jerusalém? Que aquele em que nós depositamos a nossa fé, aquele em que nós depositamos toda a nossa esperança, mais ou menos isso que eles estão dizendo, ele morreu já faz 3 dias que isso aconteceu. Então parece que para eles aqui, a crise deles de fé é instaurada no fato de que esse homem, que eles não sabem que é Jesus, que está do lado dele, não está se importando muito com a dor deles, com o castelo deles que foi desmoronado a partir da morte de Jesus. E aí o terceiro sinal de alguém que está em crise de fé é que os compromissos que assumiu com Deus um dia, eles vão ficando de lado. Você sabe, você que foi convertido por Cristo um dia, uma vez que você aceitou a Cristo, que você recebeu, você não conseguiu fazer outra coisa senão, em obediência dele, em gratidão, começar a servir
A sua vida foi assim. Você reconheceu a Cristo, você reconheceu o tamanho da graça dele, e o movimento natural do teu coração foi: agora eu preciso servir, como uma resposta de gratidão a tudo que ele fez. Mas, e aí com isso, você começou a se envolver num monte de coisa, né? Então você começou a se envolver no corpo de Cristo, então você foi trabalhar na igreja, você se tornou alguém mais generoso, né? Você envolveu o seu dinheiro nisso, você se tornou alguém que começou a doar parte do teu tempo para Cristo também. Mas quando você começa a entrar nessa crise de fé, e parece que as respostas não vêm, o que você começa a fazer é um desengajamento progressivo. Então, devagarzinho, devagarzinho, você vai deixando de fazer as coisas. Bem devagar você vai abandonando as coisas que você havia se comprometido lá atrás. E aí, como resposta disso, pode acontecer duas coisas. Ou você vai se tornar simplesmente um religioso, né, que vai continuar frequentando a igreja, que vai continuar orando, cantando louvores, porque isso te faz bem, vai continuar dizendo que é crente, e de fato é, mas você vai começar a perceber que houve um rompimento dentro de você, e você não consegue mais conectar tudo aquilo que você ouve, a palavra, a sua leitura bíblica, os conselhos que você ouve na igreja, você não vai saber como conectar isso com a vida real. Então, aí você vai ser só um religioso e está tudo certo. Ou então você vai voltar para Emaús. Você vai, de fato, abandonar a fé, vai deixar e você vai voltar para Emaús, que é o que parece que estava acontecendo aqui. Esses homens, eles ouviram falar de Jesus, provavelmente lá em Emaús. A partir do que eles ouviram, eles tiveram uma curiosidade. Poxa, ele parece ser um homem diferente mesmo, parece que é o Messias mesmo. Se aproximaram de Jesus com toda a expectativa. Assim que Jesus morre, então eles pegam e eles estão voltando para Emaús. Estão voltando para a velha vida deles. Ou seja, quando a crise de fé ela se aprofunda, ou você vai se tornar alguém puramente religiosa, ou você vai voltar para o caminho de Emaús. Isso talvez vai gerar em você algum tipo de ressentimento, porque você vai olhar na igreja, olhar do lado e falar: poxa, parece que todo mundo aqui está muito conectado com Deus, todo mundo aqui está empolgado com Deus, está trabalhando com Deus, mas eu não. Isso pode gerar um ressentimento em você. Se eu parasse aqui, vocês iam falar: nossa, mas está ruim, hein? A gente saiu quarta-feira à noite no frio para ouvir esse monte de coisa que me deixou aqui triste. Mas, irmãos, não é só isso. Essa é a realidade, pelo menos são 3 pontos aqui, daqueles que começam a entrar na crise de fé. Mas tem também uma boa notícia aqui quando a gente olha para a aplicação do próprio texto. Se você olha no verso 15 a 16 novamente, olha o que o texto diz. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que não conhecesse. Voltando para o texto agora, aqueles 2 discípulos que estão voltando para Emaús, eles encontram Jesus, eles não sabem que é Jesus ali, né, como eu disse, de forma milagrosa, que eles não conseguem enxergar que é Jesus ali, eles são impedidos pelo próprio Senhor de enxergar que Jesus está ali, e eles iam caminhando. E enquanto eles vão caminhando, eles vão falando acerca daquilo que aconteceu em Jerusalém, da morte de Jesus, eles estão tristes com isso. Então, quando Jesus o encontra, Jesus vai começar a falar para eles das Escrituras. Olha o verso 27. E começando por Moisés, então ele está falando da lei, né? Por todos os profetas, explicava-lhes tudo o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, nesse encontro que Jesus tem com eles, o que Jesus começa a fazer? Jesus vai começar a mudar a percepção que eles tinham do Messias. Eles tinham uma expectativa, eles tinham uma ideia do que o Messias ia fazer, mas eles não tinham a visão correta acerca daquilo que o Messias veio fazer. Então, Jesus vai começar, a partir das Escrituras, corrigir isso. E ele fala que é Moisés e os profetas, então é uma forma de se referir ao Antigo Testamento, né? Forma de falar: olha, o Antigo Testamento aqui, se você olhar ele inteiro, você vai perceber que estava falando já o que ia acontecer com o Messias. E Jesus vai explicar para eles que, de fato, era necessário que o Messias visse,
e que o Messias morresse. E vai esclarecer para eles que as convicções que eles tinham acerca do Messias não eram as convicções corretas, que eles tinham criado uma ideia daquilo que o Messias faria, mas não era aquilo que as Escrituras falavam. De maneira que no verso 25 e 26, e eles lhe disse, né? E ele lhes disse, Jesus disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E Jesus vai ensinar para ele, e a forma que Jesus ensina, começando lá no Antigo Testamento, né? Não tínhamos o Novo Testamento ainda, mas começando lá nos profetas, daí em Moisés, na lei, é tão clara, que no verso 32 eles conseguem reconhecer isso. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Até aquele momento, irmãos, eles não entendiam quem era Jesus, mas o coração deles estava ardendo por causa da palavra. Eles não estavam entendendo, eles não tinham reconhecido Jesus ainda ali, mas o coração deles já estava ardendo por causa da palavra. Sabe aqueles momentos da nossa vida? Isso acontece com todos nós que somos crentes, que você não entende, você só sabe que você está um pouco perdido, você não sabe o que fazer, mas você tem a convicção de que Deus está com você, que vai dar certo. Independente do resultado, daquilo que está acontecendo, você tem essa certeza? É mais ou menos isso, eles não conseguem ver Jesus ali, eles estão vendo um homem, mas enquanto a palavra era explicada, o coração deles ardia, de maneira que eles reconheciam que eles estavam com Deus, que eles eram de Deus. Isso é tão verdade, né, que desse poder dessa palavra, que Jesus um dia ele está com os seus apóstolos lá, e ele olha, ele fala assim, olha, se algum de vocês quiserem ir embora, pode ir. E aí Pedro pega, e Pedro levanta e diz, mestre, onde nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, todas as crises de fé em que nós passamos, ou que nós vamos passar, se você é verdadeiramente um crente, você vai perceber uma coisa. Mesmo nas crises de fé mais terríveis, você nunca pensou em deixar Jesus. Você sempre soube disso. Você passou por coisas terríveis, o teu pecado pode até ter te levado para longe de Jesus, mas você nunca desejou estar longe dele. Isso porque ele vem ao encontro. Você percebe o que acontece aqui? É no caminho da desistência, esses homens estão desistindo, estão indo embora. Jesus ele pega, vai ao encontro deles, a fim de poder fazer com que eles voltem para o caminho, para que eles retornem à esperança que eles haviam perdido. Esses homens são encontrados por Jesus, e a partir desse encontro, a sua crise de fé acaba. Essa é uma das coisas que a gente precisa ver. Outra é que uma vez que a gente começa esse processo de deixar a crise de fé, a primeira é que a gente se aproxima do Senhor, a segunda é que a gente vai descobrir que a verdadeira caminhada de fé, ela começa a partir do relacionamento que nós temos com Deus, e não só daquilo que a gente ouve sobre Deus. Perceba esses homens, eles tinham uma ideia de quem era Jesus, de quem era Deus, mas agora eles reconheceram o próprio Deus. À medida que eles se encontraram com o Senhor Jesus, o encontro real com o Senhor Jesus, isso fez com que a sua crise de fé acabasse. O nosso encontro real com Jesus é a certeza que a gente tem de que as crises de fé elas se encerram, que elas não são eternas, que a gente não fica para trás porque entramos numa crise de fé, mas que a gente encontra restauração em Deus, por causa desse encontro real que nós tivemos com Jesus. Terceiro, você descobre que a sua caminhada de fé não é sobre o que Jesus pode fazer por você, mas é sobre o que você pode fazer em nome dele. Olha os versos 30 e 31. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Naquela hora em que aqueles homens eles reconhecem Jesus, que as coisas todas fazem sentido para eles, que a esperança volta, e que eles pensam, de fato, ele ressuscitou.
era verdade o que aquelas mulheres disseram, ele ressuscitou mesmo. Nesse momento, Jesus pega e ele vai embora. E alguns versículos depois, né, você vai ver que ele vai embora definitivamente, até que ele volte um dia para nos buscar. Mas ele vai embora. E a pergunta que fica aqui, talvez, é por que Jesus foi embora ali? Por que Jesus não continuou explicando mais para eles, abrindo mais os olhos dos discípulos, deixando bem claro para eles toda a Escritura? Por que ele pegou e ele foi embora? E a resposta para isso, creio eu, irmãos, está lá em João 14:12. Olha comigo João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus vai embora porque era o momento de nós trabalharmos. Jesus não está mais presente de forma corpórea aqui conosco na terra, mas a obra dele continua. E a partir da sua ida, fica a nossa missão agora, de continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando a gente faz bem a alguém, a gente faz por meio de Cristo. Por isso que quando a gente cuida de alguém, a gente faz por meio de Cristo. Por isso que quando a gente leva alguém aos pés de Jesus, é Cristo atuando em nós. Jesus vai embora para que a gente agora pudesse ser resposta para esse mundo. Então, quando alguém se ajoelha, clamando a Deus por ajuda, por socorro, por misericórdia, a resposta de Deus é sempre um chamado. É sempre um chamado para que a gente vá e cuide dessas pessoas. Então, essa ideia de ficar se relacionando com Deus, a partir de uma ideia de coisas que nós vamos criando acerca da pessoa de Jesus, olha, eu espero que ele faça isso por mim, eu espero que ele faça aquilo, e com essas perspectivas que não são bíblicas, é uma ideia muito tola. É uma ideia tola essa. Porque olha só o que Jesus faz aqui. Ele pega, ele abre os olhos dos seus discípulos, ele vai embora e ele deixa uma missão. Essa missão que acontece em comunidade, por isso que ele pega, ele nos une em comunidade. Então, qual é a nossa reação quando a gente sai da crise? Quando a gente começa a superar a crise? É que a gente vai descobrir que a nossa vida, irmãos, não é só por aquilo que Jesus pode fazer por nós, mas é por aquilo que ele pode fazer através de nós também. E aí a gente para com essa ideia de que a gente vai criando um monte de expectativa nas coisas, querendo um monte de coisas que Jesus nem prometeu para a gente, às vezes, e a gente está colocando a nossa fé, a nossa esperança naquilo, e quando aquilo não acontece, a gente desanima, a gente esmorece. Mas quando a gente compreende que é mais sobre o que Jesus pode fazer por nosso intermédio, a crise de fé ela passa. Como é que a gente sabe disso? Olha o que acontece com esses homens, assim que é aberto os olhos deles, assim que eles percebem que eles estavam ao lado de Jesus Cristo, que de fato ele ressuscitou. Olha os versos 33 e 34. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Olha que maravilhoso! Uma vez que eles reconhecem a Jesus, que a fé volta, que a esperança retorna, o que eles fazem? Eles saem correndo, voltam para Jerusalém e vão encontrar a igreja. É sempre esse caminho. É aquilo que a gente tem ouvido sempre aqui. Aqueles que são cristãos, crentes verdadeiros, que foram embora um dia, eles vão voltar. Porque eles não conseguem ficar longe. Porque Cristo vai ao encontro deles e traz eles de volta. Como é feito aqui. Uma vez que a gente reconhece que os nossos olhos são abertos, as nossas falsas expectativas acerca de Jesus, elas são destruídas e a gente começa a compreender de fato quem é Jesus, o que Ele quer da gente, as nossas crises de fé, elas não se sustentam, porque a gente retorna. E quando a gente retorna para onde?
eles saem correndo do caminho de Emaús e voltam para a igreja. Sabe? Ele volta para o meio do povo de Deus. Eles voltam para o meio dos discípulos para dizer, ele ressuscitou, ou seja, a minha esperança voltou, a minha fé voltou, meus olhos viram o próprio Cristo ressuscitado. Então, que Deus abençoe a sua vida e que quando você estiver em momentos de crise de fé, você possa se lembrar disso. Que Cristo sempre está com você, de que não é você que tem a Cristo, mas Cristo te tem, e essa é a garantia de que você não consegue ir embora. E como o pastor Neil sempre diz, né? Por que eu não consigo ir embora daqui? É por isso. Você não consegue ir embora porque não é você que tem a Cristo, é Cristo que te tem. E Ele, como teu dono, Ele não quer que você vá embora, Ele não deixa você embora. Ele vai atrás de você, Ele te traz de volta para o caminho. Então, que Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, Deus te abençoe também. Nós temos culto no domingo, 9 horas da manhã e 6:30 da tarde. Vamos orar então, depois nós estamos despedidos. Deus Santo, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, porque mesmo quando nós estamos, ó Deus, fracos, o Senhor vem e o Senhor nos dá a fé que nós precisamos, ó Senhor. O Senhor é quem nos ajuda a crer, ó Deus. O Senhor é quem nos abre os olhos, Pai, quando nós não enxergamos. O Senhor é quem nos dá esperança, mesmo em meio às tragédias, ó Pai. Deus Santo, o nosso pedido é por aqueles que estão vendados, ó Pai, e que estão longe de Ti, que precisam retornar. Que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus, que o Senhor os encontre e os traga de volta. Pedimos que o Senhor abençoe esse restinho de semana que nós teremos, ó Deus. Que tudo que possamos fazer seja para a Tua glória, e assim o Seu nome seja glorificado em nosso meio, na nossa vida, na nossa família, ó Deus. Pedimos tudo isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.